Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler os primeiros 3 versículos e depois vamos pular à frente e vamos ler o versículo de número 15. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Vamos fazer essa leitura todos nós? Vamos, 1, 2, 3. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Versículo 2: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Vamos repetir essa palavra? Vamos, 1, 2, 3. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Versículo 3: Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Mais uma vez: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Versículo 15 agora. 1, 2, vamos. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Li, reli, lemos, relemos. E nesta manhã eu quero que você perceba esse sutil detalhe entre versículos 1, 2 e 3 e o versículo de número 15. Vou ler de novo. Perceba. Preste atenção. Vou ler de novo. Versículo 1: Assim foram acabados os céus e a terra. Céus fala de um mundo cósmico. Toda a região, vamos chamá-la de espacial. Galáxias. Todo mundo cósmico. Esse algo quase que inatingível ou inimaginável, de tão estupendo, de tão extenso, que é, vamos chamar de céus. E a terra, o planeta em que nós vivemos. Esse espaço em que nós estamos aqui vivendo, porque Deus nos colocou aqui, com todo o seu exército. Exército, pense em todos os astros, todos eles, bilhões, 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 alguma coisa que não tem como contar, mensurar. Versículo 2: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito. Versículo 2, ele se reporta ao ato criativo de Deus, de tudo que foi criado no mundo cósmico e no mundo físico deste planeta chamado Terra. Deus fez tudo isso num período de 7 dias. Deus concluiu a obra em 7 dias. Vá seguindo esse raciocínio. A obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Gênesis foi escrito por Moisés, e Moisés, ele repete, Deus como Criador, o tempo de criação, e repete que ele concluíra, que ele fizera. Deus descansou nesse dia de toda
a obra que fizera. Deus descansou. Versículo 3, olha o que ele vai dizer: abençoou Deus o sétimo dia, o dia do descanso, e o santificou, ponto e vírgula. Repita, diga assim: porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então Deus, ele imaginou, ele desenhou mentalmente, ele planificou tudo aquilo. Deus, ele fez toda essa parte criativa, e depois Deus colocou tudo isso em prática, construindo tudo aquilo que ele havia feito. Ou seja, Deus elaborou o projeto e Deus executou o projeto. Ele elaborou o projeto e ele executou o projeto. Numa construção da engenharia hoje, você tem um projetista, você tem um arquiteto e você tem um engenheiro civil que vai tocar a obra. Deus, ele foi o projetista, o arquiteto e ele foi o construtor. Ele entrou em todas as etapas, ele idealizou, ele criou e ele construiu tudo isso. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Um Deus que criou todas as coisas a partir de sua mente, a partir do seu poder criativo, um Deus que executou tudo aquilo que ele próprio desenhou. Esse Deus, depois de ter criado tudo, depois de ter concluído tudo, ele entra num descanso de tudo aquilo que ele criou. Aí vem a Bíblia e diz que Deus toma o homem que ele criou no sexto dia e descansou da obra concluída no sétimo. Ele pega esse homem que ele criou e ele coloca esse homem para cuidar, lavrar e guardar a obra que ele próprio havia criado. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque um Deus que foi capaz de criar todo esse mundo que nós conhecemos, por que esse Deus que criou tudo isso, ele sentiu a necessidade de pegar o homem e colocar o homem nesta criação dele, com uma missão, com um trabalho: lavrar e guardar o que ele havia criado. Existem coisas na criação que se movimentam pelo próprio poder da capacidade criativa dentro dela. Existem coisas que elas vivem e subsistem por si mesmas. Deus precisou criar no fundo dos mares, dos oceanos, alguém para alimentar os peixes. Deus precisou criar uma escola de adaptação para ensinar os pássaros a voar. O próprio elemento divino criativo dentro faz com que aquilo vá acontecendo. Uma das cenas mais bonitas que eu já presenciei na vida foi o dia que eu vi uma vaca dar à luz a um bezerrinho. Falei: Deus, que coisa extraordinária é essa? A vaca tem aquelas contrações todas, e de repente ela consegue expelir um bezerro.
E o bezerro, ele sai de dentro dela completamente envolvido por aquela gosma, aquela coisa. E aquele bezerrinho já sai andando. Eu fiquei, Deus, eu não sei se eu choro, se eu glorifico, se eu falo em línguas, se eu digo Deus é Deus em todos os aspectos. Eu falei, Deus, ninguém me ensinou. Aquele bezerro sai meio trôpego, mas sai andando. Sai andando, assim, meu Deus. Ninguém vai trocar fralda, cortar cordão umbilical, ninguém vai ensinar a engatear. Não, já sai andando. Já sai andando. Esse Deus que criou tudo isso, que colocou em nós, no nosso sistema sanguíneo, os glóbulos brancos que fazem um papel de monitoramento da nossa autopreservação. O Deus que faz com que uma criança que acaba de nascer, ela já tem como que ativada todos os comandos internos de sua existência. Você compra um aparelho de televisão, você é obrigado a tirar da caixa, você é obrigado a colocar numa tomada, você é obrigado a fazer conexões. Você compra um tablet qualquer da vida, você tem que abrir ele, você tem que ordenar ele no idioma, no país, na região. Você tem que conectá-lo ele numa rede Wi-Fi. Tu tem elementos para fazer. Mas a criança que nasce, ela já sai, plug and play, né? Ela já sai chorando, ela já sabe que ela vai ter que mamar, e ela já sabe como ir. Meu Deus, quem ensinou isso a uma criança? Neném, você vai mamar desse jeito, você vai sugar o leite desse jeito. Ela já sai. Deus criou todas as coisas. Ele por si só, por sua capacidade divina, completa, perfeita. Aí Deus pega o homem, coloca o homem na criação dele e diz, olha, você está colocado aqui, e eu dou a você uma missão. Você vai guardar, você vai lavrar, você vai cuidar do que eu criei. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? A maior crise no ser humano, a maior crise, não é a crise de dinheiro, não é a crise de cultura, não é a crise de uma companhia. A maior crise no ser humano é a crise do vazio, é a crise da inutilidade, é se sentir potencialmente inútil. Hoje tem gente aqui assim, se sentindo o mais inútil da terra. Um Deus perfeito, que criou tudo perfeito, Ele criou o homem, e está dizendo assim para mim e para você, eu não vou deixar Adão com a sensação da inutilidade, de ser um inútil. Porque se eu coloco ele no jardim, em algum momento ele vai dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Ele criou tudo, Ele fez todas as frutas, todas as árvores, Ele fez todos os animais, Ele fez tudo. O que eu estou fazendo aqui? E ele vai ser consumido por um vazio sem fim. Deus então diz a Adão, a gente vai montar uma parceria. Em primeiro lugar, você vai colocar nome em todos os animais que eu criei. Por que Deus já não... Um Deus que fez um elefante, já não poderia ter mandado com etiqueta, elefante? Por que um Deus que fez um crocodilo, não podia já mandar assim uma etiqueta adesiva, colada, impressa? Crocodilo, tucano, pomba, não podia? Podia, lógico que podia. É como alguém que constrói uma geladeira,
ou constrói esse instrumento chamado piano e convida alguém. Acabei de criar, aqui tem 88 teclas, aqui tem pedais, tem um cepo de metal. Acabei de criar. Isso aqui tem um som que é um som maravilhoso, é um som universal. Agora eu quero uma ajuda de você. Me ajude a pensar um nome para isso. O Senhor criou tudo isso, o Senhor pensou tudo isso e não pensou no nome? Não é bem que eu não pensei no nome, mas eu quero convidar você para botar um nome nisso. Eu quero que depois que você sair daqui, você vai assim, viu lá esse som? Sabe qual é o nome? Piano. Como é que tu sabe? Eu que botei. Piano. Piano. Ah, mas você que fez? Não, quem fez foi Deus. Deus que fez. Mas é piano por quê? Ele me convidou e eu botei o nome piano. O trabalho de Deus é trazer significado para a tua vida. Diga para quem está perto de você, diga assim, o trabalho de Deus é trazer significado para a tua vida. Se você não encontrar um significado, você vai entrar no vazio do álcool, no vazio das drogas. Se você não encontrar um significado, você vai encontrar um desafio e vai ser atraído pelas filosofias baratas. Se você não encontrar um significado para a tua vida, você vai ser consumido pelo ralo das filosofias e das mentiras do diabo. Mas quando você encontra um significado, que diz para você, eu sou pai. Pai é um significado. Eu sou mãe. Mãe é um significado. Eu sou mãe, eu tenho alguém que eu tenho que amamentar, eu tenho alguém que eu tenho que cuidar. Deus está dizendo para você que você precisa hoje sair daqui com um significado multiplicado, potencializado na tua vida. Deus não precisava disso. Um Deus que criou tudo, Ele pode perfeitamente fazer com que tudo se subsista. As estações do ano, elas não dependem de mim, nem de você. Inverno, verão, outono, primavera. Ninguém disse para uma árvore, você tem que dar flores na primavera. Ninguém diz isso para ela. Outono, árvore, no outono você tem que se liberar e tem que se rejuvenescer depois. Ninguém diz isso. Ela por si só já sabe o papel que ela tem que cumprir. Por que Deus colocou o homem nesse texto? Para lavrar e cuidar e guardar o jardim. Porque Deus está dizendo para mim um princípio. Eu quero dar sentido para você. Você não ouviu o que eu falei? Diga assim, Deus deseja dar sentido para a minha vida. Deus quer dar sentido para a tua vida. Se o diabo roubar de você o sentido, o diabo vai fazer barba, cabelo e bigode. Porque uma pessoa sem sentido, qualquer porcaria é boa. Qualquer coisa é boa, porque ele não tem sentido mais. Ele não tem razão, não tem foco. Então quando Deus se afasta, Adão olha para Eva, e Eva olha para ele, olha, vamos correr porque tem uma ordem para nós: lavrar e guardar a casa. É muito bacana quando um pai sai de casa, uma mãe diz para os filhos, olha, quando eu voltar eu quero achar a casa arrumada, hein? É legal isso, porque, opa, mamãe, deixa eu, olha, a gente vai brincar, primeiro a gente arruma, depois a gente brinca. Olha, quando eu voltar eu quero essa pia limpa, hein? Primeiro a gente lava a louça, depois a gente vai ver televisão, mas primeiro a gente vai lavar a louça. Então quando tem um sentido, quando tem uma razão, você funciona melhor, você trabalha melhor. Então Deus disse para Adão, você vai lavrar e você vai cuidar desse jardim. Ele podia dizer, mas Deus precisa, tu é Deus, tu fez tudo, tu pode, e tudo está ali. Não,
mas eu quero que você tenha sentido, você participe. Há um texto na Bíblia, eu quero terminar com esse texto, que é a multiplicação. Quero que você leia comigo o Evangelho de João. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 6, porque eu quero nesta manhã, quero levantar um clamor, por minha vida, por tua vida, eu quero levantar um clamor. Um dos piores desafios para quem aposenta, depois de anos de trabalho, é uma coisa chamada um ócio não produtivo. É terrível, é terrível. É um dos maiores males dos tempos modernos. Alguém que trabalhou durante 20, 30 anos, 35 anos, trabalhou, e de repente, ele entra numa aposentadoria, ou ele para aquela atividade. Esse dia seguinte, esse day after, ele é terrível. Ele é terrível, porque você passou a vida toda pulando 6 da manhã, 5 da manhã, correndo, tal, trabalho para apresentar, serviço para fazer, e de repente você para e diz, e agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Alguém um dia me disse que um militar, que foi militar durante muitos anos, o dia que foi para a reserva, ele continuava na segunda-feira acordando cedo e botando a farda. Botava a farda, se aprontava, quando ia até a sala, aí a mulher falava, ô filho, tu vai voltar para o quartel? Ih, eu me aposentei já estou na reserva, já estou na reserva. Várias vezes ele acordava de manhã cedo, e botava a farda, botava e saía, todo durão, todo empinado. E voltou para a ativa, e eu já estou na reserva. Mas aquilo estava impregnado, porque foram 30 anos, décadas e décadas, tchá. Quando nós perdemos esse senso de pertencimento, de utilidade, de ocupação, isso não é bom para nós. Deus não quer isso para você. Por isso Deus disse, olha esse texto aqui, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia, observe isso, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte, e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Ora, se ele sabia o que ia fazer, por que fez a pergunta? Ele queria extrair daquele servo de Deus uma resposta. Ele queria extrair uma direção. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, agora eu quero ouvir a tua voz, diga, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Veja, André falou a coisa mais sensata. Falou, ele foi racional, ele foi pragmático, ele foi claro. Tem uma multidão, milhares, talvez 15 mil pessoas. Tem um rapaz que tem 5 pães pequenos e 2 peixinhos pequenos. O que é isso para tantos? É nada. O que é 1 quilo de feijão para 100 pessoas? O que é 1 quilo de arroz para 100 pessoas? Eu convido vocês para almoçar e digo assim, vamos almoçar comigo hoje. Pastor, o que é comida? Eu tenho um frango. Você vai dizer, o pastor perdeu a cabeça. O senhor tem o quê? Eu tenho um frango. Tem mais de 200 pessoas, mais de quê? Tem um frango. Tem um frango. Você vai acreditar nisso? Você sabe que isso não vai dar? O que é isso? O que é isso para tantos? O que é isso? Disse Jesus,
fazer reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu aos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram dos 5 pães e 2 peixinhos, ainda teve sobra, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: esse verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. André disse que aquele rapaz tinha o quê? Tinha o quê? 5 pães, o quê? Diga assim: isto era o que André via. Agora diz assim: Deus via mais. O milagre da multiplicação, ele não aconteceu por causa dos 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação, ele aconteceu porque no coração daquele menino havia um profundo sentimento, um arraigado desejo de pertencimento, de colaboração e de entrega. Aquele rapaz, com aquela coisa tão nada, ele não estava entregando 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava entregando tudo que havia dentro do coração dele, de esvaziamento, de dizer: eu posso, mesmo com isso quase nada, ser útil nesse contexto maior. Diga para quem está lá, diga assim: você pode ser útil numa dimensão que você não imagina. Você não ouviu o que eu falei? Diga isso, diga assim: você pode ser útil numa dimensão que você não imagina. Você pode ser útil numa dimensão que você não imagina. Você não imagina. Aí o diabo nos faz olhar o nosso pouco. Aqui, olha, pastor, pouco estudo, pouca cultura, pouco dinheiro, pouca altura, pouco isso, pouco... aqui, pastor, a vida não sorriu para mim, é mentira. Esse teu pouco vale muito. Se você entregar, ele vale muito. Ele vale muito. Adão, cuida e guarda isso aí. Como é que você ficaria? O diabo passou lá, ele está lá, e o cara aí, ele me botou aqui para tomar conta. Eu estou tomando conta porque ele me comissionou. Eu estou fazendo a obra porque ele me comissionou. Moisés está preocupado. Mas Deus, eu vou chegar lá, Faraó vai falar. E o que eu faço? Diga: eu sou. Diga: eu sou. Uau! Enche o peito e parte para cima. Deus não precisa de Moisés para tirar o povo dele, mas Deus quer dar a Moisés uma utilidade. Deus quer dar a ele um prazer, uma sensação de algo glorioso que vai acontecer. Eu quero que você saiba nesta manhã que você é útil no reino de Deus. Diga assim: eu sou útil no reino de Deus. Você é útil. Diga outra vez, diga assim: eu sou útil. O que você é na igreja? Você é pastor? Não. Você é presbítero? Não. Você é evangelista? Não. O que você é? Eu sou útil. Eu sou útil. Eu sou útil. Eu sou útil. Mas o que você está oferecendo? É muito pouco. 5 pãezinhos pequenos. Aquele pão coiozinho. 5 pão coiozinho. 5 pãezinhos e 2 piabas, 2 peixinhos pequenininhos. Não dá nem para fazer um McFish direito, não dá. Porque tinha que ter 5 pães e 5 peixes. Então vai ter 2 McFishes e vai ter 3 pão com pão. O que é? Eu só tenho isso. Não. Isso é o que você está vendo. Aqui dentro há um gigante que dizendo: Deus, esse aqui.
Aqui dentro tem um gigante. Olha, eu estou derramando tudo, eu estou entregando tudo. Diga assim: não vale o que as pessoas estão vendo. O que vale é o que Deus está vendo aqui dentro. O que estão vendo aqui vão minimizar. Ele não tem nem estudo, ele não tem nem cultura, ele nem fala direito. O que vale não é o que está vendo aqui. O que vale é o que ele está vendo aqui. Você entende isso? Diga assim: Deus nos fez assim para dizer: eu preciso de você, rapaz. Eu preciso de você. Se Deus volta para a glória e chega na glória lá e está lá o Pai, o Filho, o Espírito. E aí, tudo acabado, tudo pronto, ó, lindo, lindo, lindo. O senhor tem bom gosto, Pai. E aí, e Adão? Eu deixei ele lá. Ele vai sentar na beira daquele rio, vai ficar olhando para aqueles peixes pulando, olha para Eva e vai dizer assim: e o que a gente faz? Eu não sei, não tem nada para fazer. Mas o que a gente faz isso amanhã? Também não sei. Ele não deu nenhuma ordem. Mas quando ele saiu: Eva, você cuida desse lado, eu cuido desse. Amanhã a gente vai podar essa parte aqui. E depois a gente faz lá. Final do dia, tão cansados, aí chegam os dois. Trabalhei bastante, eu também. Que bacana, agora vamos descansar. Amanhã começa novamente o dia. Deus está dizendo para você hoje, que quando Ele te traz do mundo, Ele te dá um comissionamento. Ele te dá uma utilidade. Ele faz você se sentir útil. Irmãos, não tem nada mais gostoso que é quando toca o horário do final de um expediente de trabalho. Não tem nada mais agradável no mundo. É você voltar para casa pensando nas tarefas que você cumpriu, nas tarefas que ficaram faltando e que amanhã você vai completar. Você chega em casa cheia. E eu comigo, hoje foi bacana, hoje foi bacana. Quem trabalha na construção civil, eu vejo, e aí, viu lá, professor? Derrubamos a parede toda. Amanhã a gente começa a fazer o piso. Viu lá? Já pintamos aquela parte, já botamos aquela parte toda. Eu tenho aqui um gesseiro, que trabalha com drywall. Ele nunca vai embora sem me procurar. Pastor, o senhor viu lá? O senhor viu lá? Já botei a parede toda, já fechei tudo. O senhor viu lá? O senhor viu lá? O senhor viu lá? No fundo da alma dele, é a sensação do dever cumprido. É a sensação do dever cumprido. É a sensação. O moço que colocou o granito aqui me ligava lá da Rocinha. Pastor, o senhor não estava, saiu, o senhor não estava lá? O senhor viu lá? O que o senhor achou? O senhor viu lá a colocação? O que o senhor achou? Não, está bacana, você está de parabéns, você é o cara, você é o cara. Não, eu sei, pastor, a gente tem que fazer o melhor para Deus, né? É isso aí. Você é o cara, você é o cara. Oh, meu Deus, que coisa. Não tem nada que compare a isso. Deus mandou nesta manhã fazer uma oração aqui. E vamos pedir a Deus que todo sentimento de inutilidade, sentimento de vazio, todo aquele sentimento, eu não sirvo para mais nada. Talvez uma das palavras mais pesadas que o diabo tem colocado na terra, é numa discussão alguém falar assim: você não serve para nada, você é um inútil. Você é um inútil, você não serve para nada. Ou você não deu certo para nada. Você não deu certo para nada, você é um inútil. Nada dói e machuca mais do que isso. E Deus vem na contramão. Deus diz: não. Você é útil. Você. A mulher quebra um vaso de alabastro. E um discípulo de Jesus, usado pelo diabo, diz: que desperdício, que desperdício, que desperdício. Ele achou que ia fazer coro com outros ali, e Deus repreendeu na hora: cala a tua boca, seu ignorante. O que ela fez foi me preparar para o meu momento, e o que ela fez vai ser contado em bom sucesso em 2015, amém, meu irmão? Amém? Diga assim: Deus
está de braços abertos, me esperando para começar a fazer alguma coisa. Adão, cuida e guarda. Mas Deus, precisa, Deus, precisa. Tu não é autossuficiente, tu não pode criar um sistema de as folhas secas, elas se desintegrarem. Precisa, Deus. Tu não pode criar uma maneira, Deus, de soprar um vento e tirar o pó, o pólen. Adão, eu posso até fazer isso, mas se eu fizer isso vai ficar sem graça a vida para você. Eu quero que você participe na minha criação. Você entende isso hoje, amém?